Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui no Novo Testamento em ordem cronológica. Nós estamos na parte da crucificação. Hoje, Marcos 15, a partir do versículo 21, nós vamos dar continuidade a esse capítulo e ao que acontece ao Senhor Jesus. Mas como sempre, peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo. Você não está partilhando o meu canal, partilhando sim a palavra de Deus. E vamos pedir a Ele que nos abençoe. Lembrando que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. Então toda a honra para Ele, né? Meu Deus, obrigado por aqui estar, por essa pessoa que está assistindo a esses vídeos, que está buscando conhecê-lo mais, assim como eu, ela, nós, aqui nos reunimos em Teu nome para que possamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, meu Deus, porque a Tua palavra é a Tua palavra. A boca é minha, mas a palavra é Tua. Então, que tudo que nós falarmos aqui edifique a nossa vida sobre a rocha. Amém. Então, versículo 21. E constrangeram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Essa bebida, ela é uma bebida analgésica. Ele não quis, ele não queria deixar de sentir aquela dor. Era preciso, era necessário. Então, ele fez de tudo para nos salvar. No 24, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. O comentário do 24 diz: a crucificação era a pena mais cruel e vergonhosa empregada por Roma. Ela era reservada a condenados que fossem considerados perigosos, escravos ou cidadãos de classe social mais baixa. Como os condenados morriam despidos, suas roupas eram consideradas espólio dos executores. Por isso, os soldados repartiram entre si as vestes do Salvador. O condenado tinha suas mãos ou seus pés pregados em grandes cravos na viga, e depois o corpo era erguido no madeiro para a fixação dos pés. Em seguida, era abandonado ali por vários dias, para que a sua morte fosse lenta e dolorosa. Em alguns casos, quando os soldados queriam uma morte mais rápida, eles quebravam as pernas dos crucificados a fim de dificultar que ele erguesse o corpo e respirasse. Diante de tão grande sacrifício do Senhor Jesus na cruz por amor a nós, como não reconhecê-lo como Senhor da nossa vida e não fazer o que lhe agrada? Uma pergunta, né? Para reflexão, tão somente. Você ama Jesus por quê? Muitos vão falar, porque ele me salvou, porque ele morreu na cruz por mim, porque ele deu a vida dele, porque eu devo a ele a minha vida, enfim. Pronto, você tem as suas razões porque você ama Jesus. Mas por que Jesus te amou? Qual razão ele tinha para te amar ou me amar? Eu digo agora no meu caso, nenhuma. Eu não era perfeito, não sou perfeito, cheio de falhas, cheio de defeitos. A todo instante estou falhando, mas mesmo assim ele me amou. Esse é o amor que Deus espera que venhamos ter um com os outros também, porque esse é o amor que vem do Pai. O amor que rejeita o mundo e o amor que ama a Deus. A parte B do versículo diz: repartiram as suas vestes. A túnica sobre a qual os soldados lançaram sorte era considerada muito valiosa. Ela era confeccionada de forma diferenciada, pois não possuía costuras. Por isso, era semelhante à vestimenta usada pelos sumos sacerdotes. Nesse sentido, essa peça remete à missão do Senhor Jesus como sumo sacerdote da nova aliança. A divisão das vestes do Messias entre os soldados cumpriram as escrituras. Salmo 22, 18 diz isso. Então, nós vemos toda a palavra de Deus se cumprindo passo a passo, ponto a ponto. Hoje, por exemplo, nós temos visto sinais tão claros, né, da volta do Senhor Jesus através da natureza, através dos tempos, da forma como as pessoas estão vivendo, né? Nós temos visto claramente a volta do Senhor Jesus. 25. E era a hora terceira,
e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a acusação: o Rei dos Judeus. O comentário: na hora terceira, isto é, às 9 horas da manhã, foi colocada sobre a cabeça de Jesus uma placa com a inscrição da acusação: o Rei dos Judeus. Esse procedimento era comum na crucificação para que os espectadores conhecessem a natureza do crime praticado pelo executado. Mas no caso do Redentor não havia delito algum. Na verdade, quiseram desprezar e zombar do Senhor ao dar-lhe o título de Rei dos Judeus, quando na realidade declaravam o que de fato ele é: Rei dos Reis. 1 Timóteo 6,15, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. Então, o da esquerda, como sabemos, é aquele que rejeitou a salvação, e o da direita o que aceitou. Então, há 2 grupos, há 2 lados, né? Não temos como estar no meio, porque a cruz do meio já está ocupada por Jesus e é a cruz da salvação. No 28, e cumpriu-se a escritura que diz: e com malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se o Senhor Jesus fizesse isso, né, descer da cruz, nós iríamos para o inferno, porque não teríamos mais um Salvador, mas ele cumpriu o seu propósito, né? Sabe, quando a pessoa ela está convicta, ela tem uma convicção do que ela quer fazer e aonde ela quer chegar. É o que o Senhor Jesus tinha e nós temos que ter com respeito a chegar aos céus. 31. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, quer dizer, aquele da esquerda também estava ali, né, merecedor daquela cruz, morrendo porque ele havia cometido os seus crimes, mas mesmo assim ali estava zombando de Cristo, né? Tudo isso era um meio ou uma última cartada que o diabo jogava para tentar ferir Jesus e fazer ele desistir, né? Em outras palavras, é como se o diabo estivesse dizendo para Jesus: olha, do que adianta você estar aí morrendo por eles, mas eles pouco se importam com você. 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. O comentário: chegada a hora 9, a hora sexta, isto é, em pleno meio-dia, quando o sol está no apogeu, houve trevas por toda a região até a hora 9, até as 15 horas, momento em que o Senhor Jesus expirou. Por um período de 3 horas, a agonia do Filho de Deus se exteriorizou, inclusive nos elementos da natureza. A escuridão tomou o lugar da luz, até que o seu sacrifício se consumasse. Com isso vemos que se no nascimento do Messias a sua criação o saudou, na sua morte ela protestou contra tamanha injustiça. E ele falou, né, que ele poderia pedir uma legião de anjos para o proteger. Agora imagine os anjos todos prontos para agir, mas não poderiam agir naquele momento, porque ele estava no momento de grande tensão, carregando o nosso fardo para nos dar a liberdade. Magnífico. 34. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, Deus ama o pecador, né? Mas o pecado nos separa dele. Esse silêncio de Deus para com Jesus é o silêncio causado pelo pecado. Lembra que quando Adão cometeu o pecado e Deus veio, ele se escondeu. Então, o pecado, ele nos faz com que nós fujamos da presença de Deus e nos escondamos dele. Então, esse silêncio de Deus é justamente como nós nos encontramos, né? Longe da presença de Deus por causa do pecado. E o Senhor Jesus, ele vem justamente com essa proposta de rasgar o véu
e nos aproximar novamente de Deus. 35. E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, o véu que separava, o véu que impedia que qualquer pessoa chegasse à presença de Deus. Você sabia que era plano de Deus desde o princípio que todo ser humano tivesse acesso a ele? Por exemplo, quando Deus retirou o povo do Egito, por mão forte, então eles foram para o deserto. E qual era o plano? Ir até o Sinai e ali adorar a Deus. E naquele dia, Deus queria falar a todo o povo, mas o povo se afastou e ficou com medo e determinou que somente Moisés ouvisse a Deus e transmitisse para eles. Então, Deus instituiu os sacerdotes, os levitas, mais tarde a tribo de Levi, para que servisse nesse serviço e fosse um intermediário. Mas hoje você não precisa de mim, você não precisa de um pastor, de um padre, de um bispo, de um papa, de ninguém. Você não precisa de nenhum homem. Você, através de Jesus Cristo, tem acesso direto a Deus. E esse acesso é através da oração, é do altar, é do sacrifício diário que você apresenta a Deus. Então você pode ir até Deus. 39. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O comentário: o centurião, líder de um destacamento militar romano de 100 homens, assistiu a todo o flagelo do Senhor Jesus até a morte. Ao observar o Messias na cruz, o oficial se impressionou não apenas com a maneira como ele suportou a dor e o sofrimento, mas também com a sua conduta mansa e pacífica e com o seu brado antes do último suspiro. Isso quer dizer que aquele centurião viu no Salvador um homem justo e reto, apesar de ter sido condenado pelos sistemas religiosos e políticos, de estar ferido e humilhado e de ter sido rejeitado por todos e de ser considerado blasfemador. Portanto, assim como o oficial pagão confessou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus devido ao seu proceder ilibado diante de tudo o que sofreu, as pessoas ao nosso redor devem testemunhar o nosso comportamento justo para que, ainda que elas não manifestem a fé em Deus, o reconheçam em nossa vida. E isso aqui serve até como testemunho, que ele reconheceu por ele ser romano, por ele ser um soldado e testemunhar muitas mortes como aquela. Jesus era mais um na vida deles a ser crucificado, mas Jesus era diferente. 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Sabe o que eu acho engraçado? Enquanto os homens todos fugiram com medo, as mulheres estavam ali. Olha a diferença, Então as mulheres estão sempre presentes, são sempre mais fortes. O comentário do 40-41, Maria Madalena, Maria e Salomé foram mulheres ativas no ministério do Senhor Jesus. A fé e o amor por ele eram tão grandes que, mesmo diante de tamanho perigo, por serem suas seguidoras, continuaram o acompanhando. A atitude delas contrasta com a dos discípulos, afinal, enquanto eles se escondiam, com exceção de João, elas seguiam o martírio do Mestre, ainda que de longe. Isso evidencia que, quando temos um relacionamento estreito com Deus, nenhuma circunstância é capaz de nos afastar dele. Além disso, em vez de nos amedrontar, nossa fé nos motiva a sermos fiéis, prudentes e corajosos em todas as situações. Verdade, Deus é aquele que nos motiva, que nos fortalece, que nos ergue, que nos faz olhar somente para Ele e seguir sempre em frente.
Agora no 42, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O comentário do 43 diz: ousadamente foi a Pilatos. José de Arimateia, um importante membro do Sinédrio, era considerado por sua integridade. Ele cria no Senhor Jesus, mas o fazia em segredo, pois tinha medo de ser excluído da sua religião. Contudo, quando pediu o corpo do Senhor Jesus a Pilatos, a fim de sepultá-lo, assumiu a sua fé nele. Infelizmente, muitos dizem crer no Salvador, mas não assumem de verdade por temerem a reação negativa, as perseguições e as humilhações dos outros. No entanto, uma fé tímida não conquista a salvação, pois se não confessarmos o Senhor Jesus perante os homens, ele não poderá nos confessar diante do Pai. E ele tomou a coragem, né? Deus o usou aqui nesse último instante para fazer isso, né? Ele tinha esse poder de ir até Pilatos e fazer esse pedido, porque qualquer pessoa que fosse condenada, como Jesus foi, à morte de cruz, ele não teria um enterro digno. Pelo contrário, seria jogado em qualquer lugar. No 44, e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Quer dizer, a morte do Senhor Jesus foi rápida, né? Muito rápida. Então, por isso que para o centurião romano foi um testemunho de que ele realmente era o Filho de Deus, e até para Pilatos, né, que ficou surpreendido com o tempo que foi tão rápido. No 45, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. O comentário: Pilatos surpreende com a rapidez com que o Senhor Jesus expirou, porque os executados na cruz geralmente levavam cerca de 2 a 3 dias para morrerem. Assim, o modo incomum como se deu a morte do Salvador comprova que ele não morreu em decorrência da crucificação. Isto é, o Filho de Deus não perdeu a sua vida na cruz, mas a entregou a Deus durante o seu sacrifício, comprovando com isso o que ele mesmo disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para a tornar a tomá-la. E terminando no 46, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu no lençol e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Bom, tudo isso, o Senhor Jesus ficaria apenas 2 noites, 3 dias naquele sepulcro e sairia dali ressuscitado. Que maravilha, né? Então, o Senhor Jesus é um como nós, que em tudo foi tentado, está diante do Pai e pode interceder por nós. Por isso que ele se tornou, para aqueles que vão até ele, um advogado fiel. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele pode nos defender do pecado e do nosso acusador, que se chama Satanás. Bom, que você permaneça na fé até o fim. Fique com Jesus. Até o próximo vídeo.